capítulo 9. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Hoje vou falar, meus irmãos, de chamada. Quanto custa uma chamada? Quanto custa a tua chamada? Quanto custa a minha chamada? Quanto custa a chamada de cada um de vocês que estão aqui? Quanto custa a chamada do pastor? Quanto custa a chamada dos obreiros? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E Ele me deu quinta-feira, quando eu estava no culto também. Desde o dia que o pastor Ivanês me ligou, eu estava pedindo uma mensagem do Senhor para transmitir à igreja. Deus não me dava mensagem nenhuma. Mas quinta-feira, quando eu estava no culto, Deus falou comigo: meu filho, fale sobre chamada, o custo de uma chamada. E amanhã, se Jesus não voltar essa noite, estarei aqui novamente. E quero convidar você para trazer mais alguém. Traga famílias para cá amanhã, que amanhã eu quero falar sobre amor. Amanhã a mensagem é de amor. Então você traga a tua família, traga teu esposo, tua família, e convide teus vizinhos para vir aqui, porque amanhã nós temos uma palavra do Senhor sobre amor. Amor que está difícil de encontrar nos dias em que vivemos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para proclamardes a maravilhosa luz. Podemos nos acertar, meus irmãos? Aleluia. Glórias a Deus. Quantos que estão aqui que crê que Deus chamou você para a obra dele? Aleluia. Quantos que estão aqui que crê que você tem uma chamada na obra do Senhor Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Chamada, meus irmãos, uma palavra que talvez seja simples, uma palavra que talvez não signifique quase nada para nós, mas uma chamada tem um preço muito alto, meus irmãos. Quem tem chamada sofre demais. Quem tem chamada paga preço caro por essa chamada. E é assim que eu vim aqui nessa noite para falar com você nessa noite, através dessa palavra, sobre o preço da tua chamada. Quanto custa a chamada de cada um de vocês? Quanto custa a tua chamada, pastor Ivanês? Quanto custa a tua chamada, irmão que está na técnica de som? Quanto custa a tua chamada, meu irmão que está aqui na casa do Senhor? Quanto custa a chamada de cada um de vocês que estão aqui nessa noite? Qual é o preço dessa chamada? Por que você está pagando por essa chamada? O que você está sofrendo por causa dessa chamada que Deus fez na tua vida? E assim Deus vai nos abençoar através do preço da chamada. Quanto custa a chamada que Deus fez para você nessa noite? Sabemos, meus amados irmãos, que a chamada, eu vim aqui nessa noite para testemunhar para você, para falar para você que há dois tipos de chamada. Há dois tipos de atender a chamada de Deus. Você pode receber o teu galardão aceitando a chamada que Deus fez na tua vida. Você pode ter o teu galardão se você aceitar a chamada que Deus fez na tua vida. Mas para você aceitar essa chamada, tem um preço muito alto. Para você aceitar essa chamada, tem um preço muito caro. Para você seguir em frente com a tua chamada, há um preço a pagar por essa chamada. Mas se Deus te chamou e você não quiser aceitar a chamada que Ele fez para você nessa noite, não tem problema. Você não vai pagar nada por essa chamada. Você vai simplesmente esquecer a chamada que Ele fez para você e não vai pagar nada por essa chamada. Aí está a razão, meus irmãos, porque nós estamos aqui reunidos nessa noite. Aí está a razão, meus irmãos, por que você veio aqui nessa noite. É porque Deus tem uma chamada na tua vida e você está disposto a pagar o preço que for preciso para
cumprir a chamada que Deus fez na tua vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem chamada, levante a tua mão para cima e glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor nessa noite, exalte a Ele, agradeça a Ele por Ele ter chamado você para a obra dEle. Agradeça a Ele pela perseguição e você ter essa chamada na sua vida nesta noite. É o preço que você tem que pagar da chamada que Deus tem na tua vida. Aleluia, meus amados irmãos. Sabemos que se nós olharmos na Bíblia Sagrada, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus pagaram o preço pela sua chamada. José pagou um preço muito caro pela chamada que Deus fez na sua vida. José tinha um chamado especial na sua vida. José era um rapaz, o mais jovem, ruivo, desprezado pela sua família, desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Chegou ao ponto de ser vendido por eles. Era o preço da chamada que ele estava pagando. Aleluia, as glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. José sofreu demais com a sua chamada. José foi vendido como escravo, trabalhar na escravidão pela sua chamada, mas ele não desistiu, sofreu muito, sofreu perseguição, foi vendido, foi caluniado, foi acusado, mas não desistiu da chamada que Deus tinha na sua vida. José um dia foi honrado por Deus, porque ele pagou um preço caro pela sua chamada. Aleluia, glórias a Deus. E você que está aqui nessa noite, quem sabe você está sofrendo, quem sabe você está passando por enfermidade, quem sabe você está sendo caluniado, mas este é o preço que você precisa pagar pela tua chamada. Aleluia, glórias a Deus. Nós queremos ser abençoados, nós pedimos bênção para Deus, mas muitas vezes não queremos pagar o preço. Muitas vezes, quando vem uma provinha, quando vem qualquer coisa sobre a nossa vida, nós desistimos da chamada que Deus fez na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu já paguei muito alto, meus irmãos, pela minha chamada. Já sofri demais pela minha chamada, meus irmãos. Aleluia. Mas graças a Deus, até aqui Ele tem me fortalecido, tem me dado força, tem me dado graça. No momento que eu não consigo mais, no momento que minhas forças acabam, que eu penso que não vou aguentar mais, parece que vem uma mão forte, uma mão poderosa, a mão de Jesus Cristo me segura e me chama: meu filho, vamos em frente, porque tem uma chamada para você, uma chamada especial. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vemos por aí, meus irmãos, muitas pessoas, pastores, obreiros da casa do Senhor, irmãs do círculo de oração, dizendo muitas vezes: eu tenho uma chamada na minha vida, eu sou especial para Deus porque Ele me chamou. Aleluia. Mas eu vejo a mesma pessoa muitas vezes, qualquer provinha que vem, ela já não participa do círculo de oração. Qualquer provinha que vem, o irmão já não vai na igreja. Qualquer provinha que vem, o irmão não quer mais cantar. Qualquer provinha que vem, o irmão não quer mais subir ao altar do Senhor Jesus Cristo. Qualquer provinha que venha, ele não quer mais dobrar o joelho para orar. Qualquer provinha que venha, qualquer calúnia que venha, ele já desanima. E cadê a prova, meus irmãos? Cadê a chamada que Deus fez para você? Cadê a chamada que Deus tem na tua vida? Cadê o propósito que você fez com Deus? Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos estar forte, revestido do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, estar cada dia mais de joelhos dobrados, orando e pedindo para que Deus venha nos fortalecer e cumprir a chamada que Ele fez para nós na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. A chamada de Samuel, meus irmãos. Eu lutei tanto para falar de Samuel nessa noite aqui com os irmãos. Eu lutei com Deus uma semana e pouco. Eu quero falar de Samuel. Eu quero pregar sobre a vida de Samuel. Aquele menino que a sua mãe orou demais. Aquele menino que a sua mãe orou amargamente na casa do Senhor, pedindo a ele porque não podia ter filhos. E Deus então concedeu Samuel para sua mãe. Essa era a chamada que ela tinha na vida dela. Orar muito, orar bastante para que Deus desse o filho para ela. Mas quando Deus deu o filho para ela, ela fez um propósito com Deus.
E esta era a chamada de Samuel. Glória a Deus, aleluia. Ana disse ao Senhor: o filho que me deste ao Senhor, eu devolverei ao Senhor para trabalhar todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Aleluia. Samuel nasceu. Samuel nasceu com um chamado de Deus já na sua vida. Samuel desde pequenininho já tinha o chamado de Deus na sua vida. E então quando Samuel foi desmamado, com aproximadamente 2 anos de idade, ele foi levado ao templo do Senhor e oferecido ao Senhor, deixado na casa do Senhor Samuel. E ali Samuel se criou na casa do Senhor. Ali Samuel se criou juntamente com o sacerdote. Ali Samuel se criou juntamente com Eli na casa do Senhor, vivendo todos os dias dentro da casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, desde pequeno trabalhando e cumprindo o chamado que Deus tinha na sua vida. Aleluia! Esse foi o preço que Samuel pagou pelo seu chamado. Se criar distante da sua família, se criar distante da sua mãe, se criar distante do seu pai, mas cumprindo o chamado que Deus tinha na sua vida. Aleluia! Glórias a Deus! E então Samuel, cumprindo o chamado que Deus tinha na sua vida, ele foi crescendo, e daqui a pouco Deus começou a falar com ele. Deus começou a chamar ele para sua obra. Deus começou a chamar Samuel, dizendo para ele que precisava dele na sua obra. E então quando Deus falava com ele, ele estava no sono, ele se acordava, ia até o sacerdote Eli e pedia: Senhor, me chamaste? Ele dizia para ele: não chamei, pode voltar a dormir, porque eu não estou te chamando. Então Samuel voltava a dormir novamente, e Deus falava com ele de novo, e ele voltava ao sacerdote Eli e falava: meu Senhor me chamou novamente. Ele dizia: não te chamei, Samuel, pode voltar a dormir, porque não sou eu que estou te chamando. E pela terceira vez Deus falou com Samuel novamente, e Samuel, então, entendendo que era Deus que estava falando com ele, respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Pode falar, que o teu servo ouve. E dali em diante Deus falou com Samuel, e Samuel foi um grande homem na obra do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Chamada de Deus na minha e na tua vida. Chamada de Deus na vida do cristão, na vida do povo que serve ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma chamada, meus irmãos, muitas vezes custa muita lágrima. Uma chamada, meus irmãos, muitas vezes custa calo no joelho. Uma chamada, meus irmãos, muitas vezes custa pedradas. Uma chamada, muitas vezes, custa calúnias. Uma chamada, muitas vezes, nos traz muita tristeza, nos faz derramar muitas lágrimas, meus irmãos. Porque aquele que tem chamada, ele não desiste de forma nenhuma. Mesmo que a provação venha, ele não desiste. Mesmo que muitas vezes pense em desistir, ele não desiste, porque Deus não deixa, porque ele tem chamada e Deus ajuda ele a vencer. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, se eu contar para vocês tudo que eu já sofri na minha vida pela obra do Senhor, aleluia, até mesmo dentro da minha casa, muitas vezes se levantam contra mim por causa da minha chamada, porque não entende o chamado que Deus tem na minha vida e não sabe o propósito que eu fiz com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes chorei amargamente, sozinho. Por causa da minha chamada. Muitas vezes já fui criticado, meus irmãos, zombado, por causa da minha chamada.
Glória a Deus. Muitas vezes sofri, meus irmãos, derramei lágrimas ardentes por causa da minha chamada. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas no momento que eu achei que eu não ia mais conseguir, no momento que eu cheguei e falei para Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. Glória a Deus, aleluia. Eu não suporto mais o peso da minha cruz. Eu vou parar. Aleluia. Eu não aguento mais o peso da cruz sobre meus ombros. Glória a Deus, aleluia. Deus veio ao meu ouvido e falou: Aleluia. depois de tanta aprovação que você passou, depois de tanta dificuldade que você enfrentou, Glória a Deus. Aleluia. depois de tanta calúnia, tanta pedrada que você aguentou, Aleluia. agora que está quase no fim, você vai desistir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí então eu chorava novamente, pedia perdão a Deus e dizia que eu não ia desistir. Pegava a minha cruz novamente e começava a andar olhando para frente. Glória a Deus. Aleluia. Essa prova que você está enfrentando, minha irmã, essa prova que você está enfrentando, meu irmão, Glória a Deus. é por causa do chamado que Deus tem na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem sabe você não está entendendo. Quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você está achando que não vai vencer. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aquela dificuldade, aquela luta no teu lar, na tua família, é o chamado que Deus tem na tua vida. Você precisa vencer, você não pode desanimar, porque é o chamado que Deus tem na tua vida e Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você. Mas para Deus cumprir a promessa que Ele fez para nós, meus irmãos, não depende só de Deus. Aleluia. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que podemos fazer, Deus não faz. Aquilo que não é para nós fazer, é nós que temos que fazer. Glória a Deus. Aleluia. Deus só faz aquilo que é impossível nós fazer. Aleluia. Deus só faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Aleluia. Nós precisamos cumprir o propósito que fizemos com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos estar firmes com a promessa que fizemos a Deus, para que Deus venha cumprir o chamado que Ele tem em nossa vida. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Se nós perguntarmos para o pastor Ivanês, que tem um chamado especial, um chamado lindo, pastor de rebanho, pastor da igreja, Glória a Deus. Aleluia. parece tão lindo, meus irmãos, parece tão bonito, mas vai você saber quantas horas de sono perde, quantos momentos chora amargamente pelos seus membros, pela sua igreja, pela sua família. Quanta provação vem sobre a vida do pastor, por causa muitas vezes de uma ovelha que não obedece, Glória a Deus. por causa muitas vezes de um irmão, de uma irmã que está na igreja e não aceita as ideias do pastor, não concorda com ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, por onde eu passo por aí, muita gente me chama de pastor, me conhece como pastor. Mas eu estou toda hora pedindo misericórdia para Deus, que eu não quero isso para a minha vida. Porque se aonde eu estou tem momentos amargos, momentos que é difícil, Glória a Deus. momentos que eu já pensei várias vezes em desistir. Eu fico imaginando como é a vida de um pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor, meus irmãos, que leva a obra a sério. Pastor que leva a sua igreja a sério. Pastor que zela pela igreja, pela palavra do Senhor. Não como os muitos pastores que tem por aí. Tem muitos pastores que tem por aí que é fácil.
salário alto, bom carro, sustentado pela igreja, os irmãos que trabalham, Aleluia. cumprindo horário na fábrica, trazendo seu dízimo, suas ofertas, para o pastor estar com a sua família em regalias, jantando em restaurante, almoçando em restaurante, andando com seu carrão sem gastar nada. Essa é vida boa. Agora eu quero ver aquele pastor que leva a obra do Senhor a sério, que não é assalariado, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar as contas da igreja e é obrigado a dar um jeito de pagar as contas da igreja. Esse é pastor de verdade. Esse sofre. Aleluia, glórias a Deus. Falo isso, meus irmãos, porque eu conheço o pastor Ivanês há uns 15 anos, talvez a mais ainda. Glória a Deus. E se ele fosse pastor que pegava da igreja, dinheiro da igreja, vocês acham que ele andava do jeito que ele anda? Eu acredito que vocês conhecem melhor ele do que eu, mas eu falo isso porque eu conheço ele. E conheço muitos pastores da forma que eu falei antes. É lamentável, meus irmãos, mas acontece. Na minha igreja também, meus irmãos, eu glorifico a Deus. Pastor Ivanês conhece a nossa igreja lá, nossa congregação sede, sabe como é que é. Aleluias, glórias a Deus. Já faz quase 4 anos, meus irmãos, que nós servimos janta para todos os irmãos que vão na igreja, nos cultos de quinta-feira e nos cultos de domingo. Domingo, como já falei, nós tínhamos quase 280 pessoas, servimos quase 280 janta. À vontade para os irmãos, não é uma servida, à vontade. Se quiser repetir 4, 5 vezes, pode repetir, nunca falta comida. Aleluias. Nosso pastor presidente não tira um centavo da igreja, trabalha para sobreviver. Nós temos 3 pastores, os 3 nenhum recebe da igreja, obreiro nenhum ganha da igreja, membro nenhum tira troco da igreja, ninguém recebe da igreja. Todo o dinheiro que entra é aplicado na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu atendo a rádio Voz Missionária, que é a rádio da nossa igreja, meus irmãos. Eu trabalho quase direto lá também agora, de segunda a segunda, sábado, domingo. Estou sempre trabalhando, não recebo um centavo da rádio também, meus irmãos. Estou sempre trabalhando porque a rádio é da igreja e é o trabalho que Deus colocou na minha vida. É o chamado que Deus fez para a minha vida. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, obreiros, igreja que faz a obra do Senhor Jesus Cristo pelo amor. Igreja que não está buscando dinheiro, igreja que não está buscando riquezas aqui na terra, mas está buscando a sua riqueza lá na mansão celestial. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Se coloque em pé, por favor, meus irmãos.